Quando a gente não tem mais palavras, a gente comunica o que a gente tem de mais precioso, né? Sobretudo quando a gente está diante um do outro. Quando a gente já não sabe mais o que dizer, sobra-nos a possibilidade de olhar para o outro, a possibilidade de dizer. Não precisa dizer mais, né? Não precisa dizer mais, porque a gente sabe aquilo que você tem passado. Eliane, uma das coisas mais preciosas na vida, minha filha, é quando a gente consegue modificar o jeito como a gente olha para a gente mesmo. Isso é muito precioso. A condição de mais ou menos, né, que a gente fala muito aqui no programa, é muito fácil a gente ser uma pessoa mais ou menos. É muito fácil a gente ser amado mais ou menos, a gente amar mais ou menos, a gente trabalhar mais ou menos, estudar mais ou menos. E o pior de tudo, minha filha, é muito fácil a gente também se conhecer mais ou menos. É muito fácil a gente cair naquele lugar comum, que é próprio do mundo de hoje, onde as pessoas não investigam muito as propriedades do próprio coração. E perceber que quando a gente não tem essa capacidade de ir um pouquinho mais fundo dentro de nós, a gente vira mais ou menos mesmo. Eu sei o que você enfrenta na vida, sei que não é fácil. Você precisa se reinventar como pessoa todos os dias. Você precisa cuidar da sua vida de um jeito diferente. Porque a vida é esse limite tênue, né? Que precisa o tempo todo de cuidado, a gente sabe disso, mas no seu caso de maneira ainda mais especial. Mas isso é aí que está o mais precioso, minha filha. É você descobrir que porque a sua vida precisa de um cuidado maior, você também descobre um significado maior para continuar cuidando dela. Porque quando está tudo muito bem dentro de nós, a gente corre o risco de nem perceber o quanto que é bom cuidar da vida. Quando as coisas estão todas muito organizadas na nossa vida, a gente corre o risco de se acostumar com ela. E aí é o grande problema, é o grande desafio, e é justamente aí que a gente se transforma em pessoas mais ou menos. Por incrível que pareça, a gente só cresce no momento que a gente é desinstalado, que a gente recebe uma notícia que nos deixa, como hoje uma pessoa está dizendo aqui, que recebeu a notícia do câncer do pai e da mãe na mesma semana. Triste demais. Você já imaginou o que é isso? Você já imaginou o que é você acordar com seus pais saudáveis e depois você ir dormir sabendo que ele e que ela, o pai e a mãe, estão com câncer? É o caso da Aretusa. Uma situação tristíssima. De vez em quando entram algumas notícias dentro de nós, algumas palavras dentro de nós, que elas têm o poder de provocar dentro de nós um caos. Já dizia o poeta, o filósofo Nietzsche, né? E olha que ele nem acreditava em Deus. Ele dizia assim, é preciso a gente ter um caos dentro de si, para que a gente seja capaz de dar a luz a uma estrela cintilante. É verdade. Muitas vezes as estrelas, elas nascem no momento da nossa escuridão. Porque como é que você percebe que a estrela está no céu? É na hora que a luz está, que o sol está brilhando? Você percebe as estrelas no céu no momento que o céu está claro? Não, o que precisa acontecer? Anoitecer. Somente depois que anoitece, que os nossos olhos vão ser capazes de perceber as estrelas que sempre estiveram lá. Quando a gente é criança, a mãe fala, nessa hora, os anjos estão tudo começando a acender as estrelas, pondo fogo nas estrelas. E a gente bobo acreditava. A gente achava que durante o dia elas não existiam, que depois tinham os anjos responsáveis por acender as estrelas. A vida é assim, minha filha. Muitas vezes, para nós percebermos as estrelas que estão no nosso céu, a gente vai ter que mergulhar na escuridão. Quantas vezes você já passou por isso? Você que não é a Eliane, mas você que está me ouvindo agora e que de repente se identifica com a história da Eliane. Quantas vezes você também não passou por essa experiência? Quantas vezes você experimentou na carne a escuridão da vida, de você não ter mais significado para nada, e de repente uma luz se acende e você descobre dentro de você aquilo que você não sabia que existia. Da mesma maneira como nós corremos o risco de olhar para o céu cheio de sol e não saber que lá existem estrelas. A nossa humanidade é assim. Se a gente não se desafia para prestar atenção no momento da escuridão, a gente corre o risco de morrer sem saber que possuía estrelas.
Muitas vezes precisa anoitecer na nossa vida para que a gente tenha condições de descobrir a beleza das estrelas que estão brilhando. São João da Cruz dizia: o valor da noite escura. O valor da noite escura na vida de todo cristão. Cristão que não vive a experiência da noite escura não é cristão. Porque Deus se mostra justamente no momento da nossa solidão. Solidão, abandono, sofrimento. Não há momento mais propício para o florescimento do sagrado. Ah, padre, então é a nossa cabeça que inventa, não é não? Porque se fosse assim, nós também não inventaríamos na alegria. Não é verdade? Nós inventaríamos também na alegria. E não, é um processo natural. Um processo natural da vida. Joseph Campbell, um dos maiores especialistas em mito no mundo, um norte-americano, professor gabaritado, que falou a vida inteira sobre a força do mito nas culturas. Em nenhum momento ele professou a fé em Deus. E segundo os estudiosos de Joseph Campbell, ele no final da vida chegou a admitir na sua história os sinais do sagrado, os rastros do sagrado na sua vida. Entrou no processo final da vida com uma docilidade maravilhosa. Perdeu todo aquele processo de resistência ao sagrado. Por quê? A noite chega. Quando a noite chega na nossa vida, a gente tem que procurar as estrelas, senão a gente morre. Há a beleza do dia, mas há a beleza da noite. E esse é o processo, minha gente. E entra mais uma vez aqui a inteligência. A nossa capacidade de começar a dizer: neste momento em que é noite na minha vida, em que eu não tenho mais o sol, eu tenho que ser capaz de descobrir onde é que as estrelas estão brilhando. E é isso que você tem feito, Eliane. E é isso que você nos ensina também. Com o seu testemunho, com sua palavra, e você dizer que nós aqui no programa estamos ajudando você a vencer a noite de cada dia. Porque nós não temos como viver sem essas noites. Não há como viver, não há como ser humano fora do sofrimento. É ilusão. É uma ilusão muito grande nós queremos que a nossa vida seja sempre tudo muito bonitinho, tudo muito bom organizado, porque a vida não é assim. Nós não temos uma vida bonitinha o tempo todo, não. É a gente que faz a beleza acontecer. É igual coxa de retalhos. Aquele monte de retalho velho, que não serve mais para nada. Alguém poderia muito bem julgar aqueles retalhos fora e dizer: isso não serve para nada. A pessoa burra faz isso. Ela não sabe reciclar nada. Já a pessoa que tem um pouquinho mais de clareza, um pouquinho mais de sabedoria, ela vai dizer: epa, esse lixo todo aqui pode virar coisa muito bonita. A reciclagem nasce justamente desse momento. Eu tenho que fazer alguma coisa com isso. O lixo está aqui, eu vou reciclar. É a sabedoria de fazer ver as estrelas no momento da escuridão, de você pegar os retalhos e ir juntando, e sabendo que fazendo aqueles retalhos, costurando um no outro, você tem uma coxa, você tem um tapete. Não é assim a vida, minha gente? Não dá para trabalhar somente com aquilo que é bom o tempo todo. Nós vamos ter que esbarrar nas coisas ruins da vida. E a sabedoria que vai nos ajudar a ultrapassar esse momento e dizer: isso não é o definitivo.